Quais são as variações da repulsa? Desprezo, desdém, antipatia, aversão, repugnância e repulsa. O que se altera no nosso corpo quando a gente sente nojo, repulsa? Lábio superior se retorcendo para o lado, e o nariz se enrusgando, cara de quem comeu e não gostou, né? Qual é a função específica da repulsa e do nojo? Tentativa primitiva de tapar as narinas ou cuspir fora. Então você veja, a cara de quem comeu não gostou está lá quando a gente não gostou de uma comida, quando a gente não gostou de um cheiro, e quando a gente não gostou de alguém, ou de uma ideia, ou de uma situação, né? Essa situação não está me cheirando bem, não vai acabar bem, né? Muito bem. Você, o que é inteligência emocional relativa à repulsa? Se você não tem consciência nenhuma da sua repulsa, as pessoas perguntam, nossa André, você não foi com a cara do Marcelo? Não, eu não tenho nenhum problema com o Marcelo. Marcelo, fica na cara que eu tenho, mas nem eu percebo. Se eu não percebo que eu tenho uma repulsa pelo Marcelo, eu nunca vou conseguir lidar com meu problema com o Marcelo. Se a pessoa só tem percepção da reação física, é aquele típico, o Marcelo, sei lá, não me sinto bem perto do Marcelo, não sei. Você não sabe, se você não sabe o que te deixa mal quando o Marcelo está presente, você também nunca vai resolver o seu problema com o Marcelo. Agora, se você sabe dar sabe dar um nome para aquilo que você sente em relação ao Marcelo, fala, o Marcelo, eu vou te contar, o Marcelo é uma pessoa que ele chega, eu estou falando de um problema, o problema dele é pior que o meu, sempre é pior que o meu, né? Eu fiquei desempregado, ele ficou desempregado e endividado. Eu tive problema com uma perna, ele tem problema com as duas, ele sempre é competitivo no problema, é um horror. Pronto, eu entendi qual é o meu problema, o que eu sinto e por que eu sinto. Então, eu já sei gerenciar, porque quando eu não gosto de alguém, ou quando uma pessoa me desagrada num comportamento, algumas vezes eu posso ter a opção de não conviver com ela. Mas e se ela é da minha família? E se eu trabalho com ela? Né? Eu tenho que gerenciar essa repulsa no relacionamento. Então, quando eu sei que eu posso entender que o Marcelo ele é irritante quando ele fica competitivo em ter o maior problema. Fora isso, dá para conviver com ele. Quando ele começa a fazer isso, o que eu posso fazer? Eu posso simplesmente falar, Marcelo, com licença, eu vou tomar um café. Né? Eu posso ir cortando aos poucos o comportamento dele. Ele não ter plateia para o seu show de horrores. Né? Isso é inteligência emocional, você vai para o quarto nível. Eu sei gerenciar o meu problema com o Marcelo. Né? E eventualmente eu posso até falar, Marcelo, você é um cara legal, você é um cara bacana, um bom colega, mas quando você faz isso, isso me irrita. Você pode evitar? Né? E assertivamente, em alguns momentos, você pode fazer isso. E de repente o Marcelo fala, mas eu faço, tá bom, vou tentar evitar. Ou não, eu não vou evitar nada. Então tá bom, então eu vou evitar você quando você fizer isso e continuamos colegas e respeitando um ao outro. Pronto. Quer dizer, pessoas com mais inteligência emocional sabem do problema e sabem achar uma estratégia de gerenciar o problema, porque a gente sabe que muitas vezes o problema não pode ser totalmente resolvido de uma hora para outra, mas ele pode ser gerenciado. A Tiara, ela levantou aqui uma questão. Convivi com alguém com que já tive divergências e sempre que preciso tratar algum assunto com ela, eu travo, fico com medo, não sei bem como lidar com isso. Olha, Tiara, uma coisa muito legal, ótimo, muito obrigado que você colocou isso, porque ajuda muito a ser mais instrutiva a nossa live.
o poder está sempre com quem ouve, né? Quando você tem uma pessoa que você tem muitas divergências, uma grande questão é você conseguir entender a versão dela. Não necessariamente concordar, mas entender. Tente se colocar no lugar dela, entender o ponto de vista dela, o comportamento dela. Por quê? Porque isso vai te ajudar a gerenciar essas divergências de uma maneira mais racional, não é? Então ouça, tente ouvir da pessoa, tente se a pessoa nunca te esclareceu sobre o problema suficientemente, faça mais perguntas. E se ela já esclareceu, tente entender o porquê que ela tem aquela visão. Porque quanto mais você conseguir entender o lado dela, mais fácil é você fazer uma proposta que ela possa concordar. Porque a negociação, Tiara, é a capacidade da gente fazer com que a pessoa e você mesmo possam se comprometer numa solução intermediária, numa terceira alternativa, né? Isso que é uma negociação, né? Quando você realmente precisar resolver um problema e você tiver uma visão totalmente diferente, tente ouvir bastante e tente revisar as razões da pessoa em relação a por que ela pensa daquele jeito. Isso resolve em 80% dos casos. Vão ter aqueles 20% dos casos em que você tem uma pessoa que tem problemas psicológicos, que é aquela pessoa, ela fala A e você fala B, aí você fala, tá bom, vamos fazer B, e aí ela fala, é A. Ou seja, o problema não é o problema é você. Ou o problema que ela quer. Então, você vai descobrir como gerenciar pessoas problemáticas, pessoas e tentar gerenciar sem esse sofrimento do medo. Eu acho que o medo, Tiara, quando você aprende a ouvir as pessoas e começar a ser mais assertivo, você percebe que não é o que você fala, é o como você fala, né? Com menos confronto e com mais compreensão. Tipo, Tiara, eu compreendi que você tem esse problema, que você pensa que nós devemos resolver desse lado. Eu vejo que nós precisamos ir por aquele lado por causa disso, né? O que você acha? E mais, os grandes problemas às vezes não são resolvidos numa conversa, são resolvidos num processo. Numa conversa você resolve uma coisa, depois na outra você resolve outra coisa, você vai evoluindo na solução e no gerenciamento daquela relação.